Diálogos Lunáticos, hoje com um convidado especialíssimo. Meu nome é Tony Luna, estou aqui em Curitiba. Diálogos Lunáticos tem por lema o verbo tem que pegar delírio, de Manuel de Barros. E quando a gente fala sobre isso, né, pegar delírio, a gente tem que desistir de algumas coisas, né? Algumas coisas a gente precisa mesmo deixar e confiar, e como é a vida do mar também, né? A gente tem que confiar em algumas coisas que são maiores que a gente, cada um chama do seu jeito. Mas eu costumo ler uma poesia qualquer, eu abro um livro qualquer aqui do Manuel de Barros e leio, e vamos ver o que vem. Desde sempre parece que ele foi preposto a pássaro, mas não tinha preparatório de uma árvore, para merecer no seu corpo ternuras e gorjeios. Ninguém de nós, na verdade, tinha uma força de fonte. Ninguém era início de nada. A gente pintava nas pedras da foz. E o que dava santidade à nossa palavra era a canção do ver. Trabalho nobre, aliás, mas sem explicação. Tanto costuma sem agulha e sem pano. Tanto costurar sem agulha e sem pano. Na verdade, os passarinhos que botavam primavera nas palavras. É um navegante de terras secas, como eu falei aqui, enfim, tio Spinelli. É assim que eu lhe chamo, tá certo? Eu vou chamar de tio mentira. Que é como todo mundo ele conhece, né? Tio Spinelli. É um imenso prazer. E eu falei, bom, eu vou arriscar. Fiz um convite no Instagram e, de pronto, ele respondeu. Eu fiquei muito feliz com essa possibilidade. Eu estava dando aula, já acompanho, enfim, as histórias maneiras. Eu também, como hoje em dia, sou marinheiro de terras secas, mas fui durante 11 anos também, habitante de mar, morei em navio durante 11 anos. Tio Spinelli, seja bem-vindo, se apresente do jeito que você quiser. Muito obrigado pelo convite. Como eu te falei, eu estava dando aula, eu respondo imediatamente qualquer chamado, porque eu tenho alunos que estão dando a volta ao mundo e eles podem estar precisando de uma emergência. Às vezes eu respondo antes de você apertar o botão. Tá? Eu consigo responder antes de você me mandar a mensagem. E foi um prazer responder a mensagem aí da nossa amiga comum, Renata. Eu sou um ex-engenheiro, não lembro dessa fase negra. Eu fui instrutor de mergulho por 29 anos e eu sou instrutor de vela oceânica há 12 anos. E depois que eu comecei com uma instrução de vela, eu percebi que o pessoal precisava de uma aventura mais real, e eu não chamo de aventura, é um termo que eu não gosto muito, mas precisava de uma experiência mais real. Eu fiz uma viagem para a Argentina e já fiz 5 para a África, sempre levando alunos, levando tripulantes na pernada de ida e outros tripulantes na pernada de volta, porque é uma viagem muito longa, não dá para fazer. Então, na verdade, hoje em dia, eu não sou um navegador, eu sou um professor, entendeu? E é onde eu mais me identifico é como professor. Temos algo em comum também, porque eu durante um tempo, mas eu desisti ainda na faculdade. Tive o bom senso na faculdade, fiz engenharia elétrica também, aí desisti e fui para a Marinha. Já no terceiro ano, no terceiro semestre, já reprovei em resistência de materiais, eu precisava tirar 5, tirei 4,9, falei, não, tá bom, já deu o que tinha que dar, né? Mas hoje em dia era cálculo de treliças. E a gente desiste, a vida surpreende a gente, né? E vida do mar, tio Spinelli, ela é isso, né? A gente é surpreendido pelas coisas. A gente precisa ter uma relação de confiança e de balanço, né? Como é que é a tua confiança na vida? Sentir, pô, você está com seu corpo, o seu peso num barco. Como é que você dá conta disso? Olha, a primeira vez que eu fui para a África, eu estava tão empenhado na preparação do barco, na comida, no planejamento de meteorologia, que eu não percebi que eu estava indo para a África. Aí eu parti e uma semana depois foi que eu percebi que eu estava indo para a África. Aí na nossa idade a gente sabe o que significa caiu a ficha, né? Eu estava navegando e não caiu a ficha, caiu um tijolo. Com aquele susto, o que eu estou fazendo aqui?
Ah, E essa agonia do que eu estou fazendo aqui se transformou numa expectativa da chegada. Só que você tem uma expectativa de chegada no primeiro dia, numa viagem que você não sabe quanto tempo vai levar, você vai morrer de agonia, cara. Todo dia vai chegar? Será que vai uhum, chegar agora? Aí eu só consegui acalmar a alma e o espírito quando eu percebi o seguinte: todo o meu universo, todo ele, estava dentro do barco. Tudo que eu precisava uhum, estava no barco. Eu tinha comida por tempo necessário, tinha água por tempo necessário, tinha um barco robusto, sabia o que fazer com ele. Aí eu relaxei e aproveitei a viagem. eu, sempre foi, é o Soneca, né, no seu barco, é isso? Soneca, é. Aham. O que é o Soneca? Que tipo de barco que é? Qual Soneca é um veleiro de 33 pés, projeto do Cabinho, Roberto de Mesquita Barros, que eu construí. Fui hum, eu que fiz o barco. E isso me deu uma insegurança muito grande, porque você compraria um barco feito por José Spinelli Neto? é uma boa Eu pergunta. não compraria, entendeu? Eu não compraria. Eu prefiro comprar um carro Volkswagen do que um carro que eu fiz. A mesma Entendi. coisa, veleiro. Era melhor você comprar um barco de uma fábrica conhecida. Mas, por caminhos da vida, eu acabei construindo. E o barco foi me surpreendendo positivamente ao longo do tempo. E aí, hoje, eu sei que eu tenho um tanque de guerra para qualquer mar e qualquer vento e que me Uhum, acolhe de braços abertos e conversa comigo no mar. Entende? uhum, Isso me dá tranquilidade para qualquer travessia, coisa que eu não tinha no começo. Você pega 12 nós de vento, você se assusta. Pega 15, você se assusta. Depois que você pega 65 nós de vento, você fala, ah, não, o barco aguenta, tá tudo bem, uhum. entendeu? É, 65 nós de vento é um vento de quase 100 quilômetros por hora, né? Então, É 120, 115 quilômetros por hora. então, um ventinho razoável. Aqui, ó, tá o fundo da Bahia, essa é uma foto que eu fiz do fundo da Bahia Antonina, onde você já teve, Sim, já velejou, né? E lá tem yacht clube, tem alguns amigos ali, naquela região. É, a sensação de estar num barco e dormir no barco é algo extremamente prazeroso. Logicamente, quando o mar não engrossa e bate demais, enfim, os estados ficam batendo, enfim, aquela coisa toda, né? Você já fez viagem solitária? Só você? sim, sim. Uhum, Eu tenho 5 mil milhas de viagem em solitário. uhum, Não faço mais por conta de uma ameaça de divórcio que eu tenho que levar a sério. entendi. É, Entendi a ameaça. Eu me recordo disso, Pinelli. Uma vez eu estava num navio, não me recordo qual navio, nem em que ano, e de longe, de binóculos, o navio tem um binóculos grande, eu vi um navegador solitário. O navio foi se aproximando, tal, dei umas buzinadas também no rádio, mas o cara não mexeu nem a cabeça. Ele estava na polpa do barco, estava ali, encostado ali, nem de vento, e a coisa estava indo e estava indo, e não estava interessado em qualquer outra coisa. O que é que liga nessa hora, hein, esse navegador solitário? Aonde é que ele está? Eu tentei falar com ele de todo que jeito, chamei no canal 16, apitei, e nada. Não, provavelmente ele estava com o rádio desligado e estava no período de sono dele, estava dormindo. mas ele estava na popa, só se ele talvez estivesse dormindo sentado, mas não. Né? A gente dorme sentado na popa, Aham, durante o dia. À noite eu me recolho um pouco, mas a gente dorme meia hora. Meia hora levanta, porque hoje em dia você tem o AIS que uhum, identifica. Antigamente não tinha. sim. Então a gente dormia 30 minutos, acordava, 30 minutos, acordava e assim ia. Eu gostava Uhum. muito de navegar em solitário, porque eu nunca vi o capitão reclamar do cozinheiro. Nenhuma vez ele reclamou, entendeu? E falando isso, normalmente você cozinha, você leva pronto, o que você faz quando está no solitário?
Quando as minhas viagens duravam no máximo 5 dias, porque é o tempo que durava o congelado. Ah, tá. Até que eu descobri o, a conserva, como fazer conservas. Uhum. E a gente fez durante muito tempo conservas que aguentava assim um ano e meio, mas coisa fina, picanha na ervas finas, maminha na Uhum. cerveja, frango ao curry coco. E aí eu passei só a Tá. esquentar, porque eu sou muito ruim de cozinha. Eu Entendi. não gosto de cozinhar. A única coisa que eu fazia a bordo, as únicas coisas eram arroz, macarrão, purê de batata e cuscuz, que era o acompanhamento, porque o resto eu tinha de conserva. E com isso, eu fiz uma travessia para a Argentina, depois a gente fez uma para a África do Sul, ida e volta com conserva. Até Uhum. que, como dá muito trabalho essa conserva, eu terceirizei esse serviço para uma amiga minha que gosta de cozinhar, e hoje ela fornece as conservas. E nessa última viagem eu tive o patrocínio de algumas empresas que fornecem comida pronta em a vácuo, entendeu? Uhum. E aí Uhum. sim, você abre, normalmente sem tempero, frango sem tempero, carne seca sem tempero, Uhum. e você faz o tempero na hora. Porque eu, na cozinha, sou zero à esquerda. Entendi. Eu já gosto de cozinhar. O que é mentalmente mais complexo nessas travessias? O que a gente precisa enfrentar? Bom, você tem várias pessoas, vários problemas que você pode ter, e eu aprendi isso com 10 tripulações que eu montei, porque foram Uhum. 5 travessias, foram uma tripulação para ir, uma para voltar, 10 tripulações. Primeiro, você tem que ter bom humor, Perfeito. você tem que ser proativo, não precisa ser proeficiente, porque eu vou ensinar você a trabalhar. É Uhum. aula 24 horas por dia, tá? Mas você precisa ser proativo. Preguiça e postergar não existe em barco. O problema no barco ele é imediato, não é causado por fake news. O problema existe, é real e está ali. E não adianta dizer amanhã eu resolvo. Amanhã você já tem dois, tá? Uhum. Você tem que entender o que é hierarquia. Eu tive situações onde a pessoa não aceitava a ordem de uma outra pessoa que fosse de sexo diferente ou de idade menor, mais baixa, etc. Isso eu já não aceito mais. Sexismo no meu barco não tem. Não tem essa história de pronome neutro, todos ou todes. Uhum. Eu tenho tripulantes eficientes. O sexo não Uhum. me importa. Tanto assim que na terceira viagem eu fui com 3 mulheres e um homem. Na volta, 3 mulheres e um homem. Na quarta viagem, 2 mulheres e 2 homens. Nesta viagem, 2 mulheres e 2 homens. Eu não tenho separação. Agora, bom humor, proatividade e o mais importante, saber lidar com o grande problema da viagem, que não é tempestade, não é vento forte, não é mar desagitado, é a calmaria. Uhum. O tédio da calmaria é irritante. E aí você percebe aflorar as virtudes negativas, vai. Uhum. O cara fica irritadiço, o calor, porque não tem vento e está tudo abafado, irrita, o cara não consegue dormir. Então, lidar com o tédio é principal fator que eu avalio quando eu estou treinando uma tripulação. Esse cara sabe ficar parado sem fazer nada, e quando eu sei fazer nada, eu digo, tira o celular da mão dele, hein? Porque senão ele fica no WhatsApp o dia inteiro. Uhum. Tem nada na mão. Você consegue lidar com isso? Conviver com você sem internet? Porque a Uma- viagem
A viagem é uma viagem não para a África, a viagem é para dentro. Essa é a grande viagem. Quando eu comecei ainda a estagiário, fiz uma viagem para o Japão, 36 dias, na época não tinha internet. Não tinha, né? E a gente falava com casa a cada 2 semanas, 1 semana e meia, 2 semanas, a gente falava por estação rádio com uma qualidade péssima, né? Hoje em dia você pega o telefone de bordo, você consegue ligar com o Starlink e tal, mas não tinha, né? E daí, enfim, a gente tem um tempo para poder se dedicar. É uma viagem minha, mas eu sempre acho que uma viagem nesse estilo, desconectada e tendo que lidar com as coisas internas, elas é muito importante, porque ela vai te ajudar a conhecer aspectos seus que você nem sabia que você tinha. Sim, Né? sim. Que aspectos seus você conheceu nessas viagens aí, nessas travessias maiores? Bom, eu percebi o seguinte, que eu tenho uma extrema paciência. Uhum. Pode perguntar 10 vezes, eu vou responder 10 vezes. Mas isso vem do prazer em ser professor, entendeu? Eu realmente... Outra coisa, eu tenho muito pouco pavio para mimimi e para charminho, porque a vida no barco, ela é pura, Uhum. tá? Ele não me chamou direito. Como não chamei direito? Eu chamei. Como é seu nome? Entendeu? E o mimimi não tem jeito de andar no meu barco. Uma das situações foi uma imediata, extremamente competente, dando ordem para um cara que não era tão competente, mas ele questionava por ela ser mulher. Uhum. Quer dizer, esse foi um erro meu de Uhum. avaliação na confecção da tripulação. Se eu tivesse percebido que o cara tinha dificuldade em receber ordens de uma mulher, tinha caído fora antes, entendeu? E ela era muito eficiente, muito. Hoje está comandando um barco de 73 pés, Nossa, mãe, que maravilha. entendeu? É. E eu tenho pouco pavio para mimimi. Lembra que o mar não aceita impostores. Sim. Você tem muito velejador de yacht clube, muito velejador de banquinho do barzinho do yacht clube, onde no yacht clube ele é capaz de fazer qualquer coisa. Quando você põe ele no mar com 40 nós de vento, ele começa a gaguejar. Então, o mar não aceita impostores. Esse é o principal fator que a gente começa a avaliar. E não aceita o famoso Chuck Norris, conhece? Não, os Tucanoides eu conheço, mas o que significa? Bom, tem um monte de piada sobre o Chuck Norris, não sei se você tem Ah, visto algumas aí, não tá? tem. Não. É, que o bicho-papão olha embaixo da cama para ver se o Chuck Norris não está lá. Entendi. Entendeu? Quando ele morreu, a morte bateu na porta dele, pediu licença. Será que o senhor poderia me acompanhar? Por favor, né? Entendi. Esse é o nível do Chuck Norris. Eu digo para o pessoal que ele tem que andar calçado no barco, porque eu não pago mais gesso. O cara dá um tropicão, é a unha que vai para o espaço e é o dedão que quebra. E o cara anda descalço o tempo inteiro e eu chamo a atenção do cara o tempo inteiro para ele pôr o sapato, pôr o tênis. Uhum. Aí eu digo para ele: você acha que se você der um tropeção num cunho, o cunho vai te pedir desculpa? Ah, o Chuck Norris. Uhum. Entendi. Entendeu? Eu não uso cinto de segurança. Eu não Uhum. uso nem no meu carro, eu não gosto dessas imposições. Não vai marcar comigo. É o cinto de segurança 100% do tempo. O mar não vai fazer força para jogar ele fora da água. Basta ele sair Então, de baixo, o cara caiu. sim, sim, Entendeu? sim. Então, é isso que você tem que avaliar na tripulação. E é isso que eu comecei a descobrir, que eu estou ficando rabugento. Hum. Porque eu vou falar com esse cara
tanto do sapato que ele vai sair com raiva de mim, mas ele vai sair calçado. Sim. Estou cada vez mais rabugento. Fui encarregado durante muitos anos da segurança a bordo dos navios. Então, segurança e sabotagem era comigo. Eu era encarregado de segurança. Então você é rabugento. Não tem como ser. Não tem como ser. E hoje em dia eu trabalho também para empresas na área de acidentes do trabalho. E é impressionante, né? Esse não medo, quase um desejo às vezes. Resistência à lógica. A lógica, né? Acidentes, mortes, coisas que acontecem por um descuido muito simples, nada complexo, não aconteceu nada, nenhum grande segredo, nada tão diferente, simplesmente as pessoas deixaram... Opa, sumiu, voltou. E nada que não pudesse ser evitado. Sim, sim. Né? Então, a bordo, um tropeção, e você andar sem tênis, sem qualquer batida, né, qualquer machucado, andar sem cinto de segurança é uma loucura, né? A gente já viu, enfim, já teve gente que já caiu de barco, né? Já saíram para andar de barco e não conseguiram, na região de Abrolhos ali, né? Teve uma história alguns anos atrás, né? Acho que eram duas pessoas que saíram do barco e esqueceram de colocar a escadinha para fora. Não conseguiram voltar. Né? Sim. Não conseguindo voltar. Eu não sei salvos. Eu tive também dois amigos, um deles é juiz de trabalho hoje em dia lá na Bahia, saíram de laser do Rio de Janeiro para vir até Paranaguá. Então, logicamente, tiveram que abrir bem, porque né, o barco se ficar sem vento, já era, né? Então, tinha que abrir bem. Mas aí, em São Sebastião, enfim, a Maria prendeu eles e mandou de volta para a escola. Né? Então, fizeram um buraco na proa do laser e aí colocaram as coisas dentro, se ajeitaram e tal. Né? Grande viajador. São dois colegas meus que, enfim, fiz escola de marinha, saí da escola de marinha em 83, faz um tempinho já. 40 e tantos anos, alguns deles já foram meus entrevistados. E das mulheres, aquilo que você disse. Hoje uma grande afilhada minha, eu digo afilhada porque ela, enfim, tem esse cuidado naquela ela era estagiária, né, depois chegou a comandante de navio, hoje em dia comanda uma empresa grande de navegação. Eu tive a sorte de acompanhar as primeiras mulheres a bordo dos navios da Petrobras, né? Que não tinham. O preconceito era terrível. Então, você tem uma forma democrática e estoica de ser, né? De poder contar. Tio Spinelli, me conta aí alguma peculiaridade, algum fato eu acho pitoresco, você vai entender, é um fato pitoresco, algum fato que aconteceu que chama atenção, positivo, negativo, o que você achar que é adequado para poder falar. Na verdade, eu tenho, assim, dezenas, talvez não consiga lembrar de imediato, mas um fato que aconteceu, inclusive com o Adriano, foi uma situação onde nós estamos saindo da âncora à vela. Lembra que eu não ligo o motor em hipótese alguma. Nós fazemos tudo à vela. A gente saiu de uma ancoragem à vela e a ex-mulher do Adriano estava tendo aula comigo e ela precisava urgentemente abrir a genoa no lado que estava a mestra, que era a Boreste, para acelerar o barco e evitar de bater o barco num nosso barco que estava a alguns metros a Boreste. Então ela tinha que caçar rapidamente a genoa a Boreste. Só que ela caçou a genoa a bombordo. Caramba! Ou seja, ela aquartelou a genoa e jogou a proa do barco em cima do outro barco. E quanto mais ela fazia força, eu dizia para ela,
você não quer caçar a Boreste? Ela, crac, crac, crac. E o barco virando, 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 e o Adriano filmando. Dali a pouco, o barco quase chegando perto, eu falando para ela, você não prefere caçar o outro Boreste? Meu Deus! Largou correndo, foi caçar Boreste, caçou Boreste, conseguiu dar seguimento no barco, e o Adriano, que estava filmando, só foi fazendo assim, vendo outro barco chegar. Então, esse episódio não foi ao ar, porque na hora H ele filmou o pé dele. E nós passamos a 30 centímetros do outro barco. O outro Boreste, essa foi legal. Ela caçando bomborda. Eu falei, é o outro é Boreste. Você não quer caçar Boreste? E ela fazendo uma força, melhor caçar Boreste. E ela falando, que tal você caçar o outro Boreste? Meu Deus! Eles só estão correndo. Mas igual a essa, tem um monte de coisa. Como o barco é cana de leme, ele é contraintuitivo. Eu falo para vira para lá, ele puxa o leme para o lado contrário. E a gente morre de dar risada com isso, né? O tempo inteiro a gente está dando risada. Hoje mesmo aconteceu. Ah, linha reta agora, e o barco virando. Linha reta, e o barco virando. Linha reta, e o barco virando. Olha o rumo, e o barco virando. Mas eu estou com o leme reto? Sim. Você está com o leme reto, mas você está na água. Não tem nada a ver, você tem que ver o que a proa está fazendo. Sabe por que que você não consegue manter rumo? Falei para o aluno. Por quê? Porque do lado não tem poste. Se fosse que nem carro e tivesse poste, você ia ter mais, mais atenção ao rumo. Eu estou pensando em daqui para a África encher de poste para o cara tentar manter o rumo. Então a gente vai brincando muito com isso, mas é um dia a dia divertido, porque é difícil pôr no pessoal a mentalidade da precisão, do rumo, entendeu? É sempre coisas interessantes. Como é a vida, né? A vida Sim. também, né? A vida também não tem precisão. Né? A gente precisa sempre dar uma. Eu tenho um lema que eu gosto muito, que é o recalculando a rota. Sim, Né? o tempo inteiro. Porque não é uma linha reta que vai de um ponto ao outro, como é a vida, é a navegação, né? Sim, Você tem que recalcular, fazer, dar em navio, a gente chama de abatimento, a gente precisa rever, sim. né? E para rever, a gente precisa desistir de coisas que já não nos servem mais, né? Do que você teve que desistir na tua vida para chegar ao lugar onde você chegou? Na verdade, eu tive que desistir de tudo que era ruim. Oh. Eu tive que desistir do trânsito de São Paulo, tive que desistir do salário fixo, Uhum. você agora não tem, não sabe quando, mas eu ganhei uma qualidade de vida muito grande. Eu, em São Paulo, não sabia o que era almoçar. O cara falava, vamos almoçar, eu pegava o dicionário. Eu almoçava às Uhum. 5, 6 horas da tarde. Uhum. Hoje em dia eu tenho horário de almoço. Ah, eu, talvez o que eu tenha tido que desistir é da convivência familiar, porque eu passo 18 dias por mês no mar. Esse é um problema. Hoje, por exemplo, Uhum. eu desembarquei e amanhã eu embarco de novo, porque tem curso até terça-feira. Uhum. Tá? Eu tenho meus filhos em São Paulo com meus netos, e se eu conseguir uma vez por mês até lá é muito. Então, esse convívio por conta da vida no mar, realmente ele faz falta às vezes, sim. Tá? E, e como é que a sua esposa dá conta disso? Como é que lida? Porque precisa ter uma força dessa mulher também, né? Para segurar isso aí É o também, que eu né? falei, eu tenho uma joia preciosa, eu ganhei no Mega Sena no dia que eu a conheci, e ganhei uma por dia, só de acordar e olhar do lado. Porque quando eu vou para a África, essa vez foram 101 dias. Ela fica acordada 101 dias. Porque mesmo eu navegando, eu posso chamá-la à noite, eu posso pedir uma informação à noite.
Eu recebo meteorologia de radioamadores a qualquer hora. Eu falo com o radioamador à noite em Canárias e o cara liga para ela. E nós não temos o problema de fuso, entendeu? Uhum. E ela é realmente o meu porto seguro e o meu norte quando eu estou quando eu estou no mar. Ela é o norte total, ela é a que segura a barra. É uma pessoa muito especial. Só de mentorar já. Então, parte importante da tua força de conseguir dar conta de tudo isso se deve a ela, então. Sim, sim, Uhum. sem dúvida, sem dúvida. Total. Então, curiosamente, você não navega com Starlink, então. Você não tem. Então, eu fiz 4 travessias sem Starlink. A quinta travessia foi um desastre. Uhum. Foi a travessia da telinha. Dificilmente os alunos se fizeram comunhão com o mar e com o veleiro, que estavam na telinha, Entendi. ou no WhatsApp, ou Uhum. rolando a tela para o Instagram ou o Facebook, o que seja. Aí o vento aumentando, precisa risar a vela, o cara não percebe. Ou o vento diminuiu, precisa abrir a vela porque estava risada, o cara não percebe. E aí eu vou falando, e como rabugento, tio, dá um tempo aí, vamos abrir vela? Ah, pera Uhum. um minutinho, e digitando. Não vai ter Starlink. Vai Uhum. ser um detox total de internet por 38 dias. Não Bom. tem WhatsApp, não tem internet, não tem e-mail, não tem nada. Eu mantenho o canal da emergência. Se algum familiar tiver um problema sério e quiser falar com um tripulante, vai falar com a minha mulher. A minha Uhum. mulher vai filtrar, vai passar para mim. E aí eu ponho em contato o tripulante. Porque senão ele não veleja. Esse é o grande problema. E a bordo do navio já é séria essa questão, porque a gente precisa estar atento a todas as mudança de barulho, mudança de umidade, todas as mudanças. A gente precisa estar com os sentidos muito presentes, né? Tem que estar. Se a onda mudar de lado, você já tem que entender que vem vindo alguma coisa no lado da onda. Você Uhum. tem que estar atento. O barco conversa com você. Você só precisa ouvir. O mar fala com você, mas você precisa ouvir. Se você tiver com o celular na mão, esquece. Aqui, hoje em dia, a gente percebe no restaurante. O cara manda o WhatsApp para a mulher que está em frente, Sim. né? É. Há Estou ficando rabugento. uma urgência das coisas, né? É. A gente precisa ter, é muito rápido, precisa estar conectado. A gente tem um medo o tempo todo de estar perdendo uma coisa, daí a gente usa esse aparelhinho para garantir que a gente não esteja perdendo alguma coisa, né? Eu E, fico 38 dias sem estar ligado a nada. Você não sabe a paz que é. E não perdi nada. E o mundo, impressionantemente, continuou funcionando sem a minha presença. não É brinca. inacreditável. Isso é inacreditável. Eu não consigo entender como. Como é que o mundo seguiu sem que você tivesse presente? Impressionante. Hoje em dia, você está ligado porque você acha que se você não estiver ali, o mundo vai parar. Deixa de ser megalomaníaco. Desliga o celular e vai viver, cara. Narcisista maníaco, né? Aham. E passa muito rápido, né? Você está com 70 aí? Quanto tempo você falou? 6. Seis. 76. Passa rápido, né? É. Passa muito rápido, Tá. né? É, é, e, e poder observar as coisas do mar, as variações, a cor do mar, as mudanças da O cor do mar. azul é um azul que você tem que ir lá ver para crer. É isso. Pode fotografar com a melhor máquina do mundo, não vai ver. Eu digo que é um azul que você vê com o coração. Não adianta fotografar. Eu tive uma experiência uma vez, Gil Spinelli, na minha primeira viagem como oficial, em 84,
estava num super petroleiro fazendo travessia do Atlântico. E estava de serviço de meia-noite até as 4. Estava sozinho, né? E sentado na asa de Boreste. Né? São asas grandes, né? Tem, enfim, na asa até o mar tem uns 60 metros de altura, mais ou menos. E na hora a gente passou por uma região de fitoplâncton. Então, Sim. o mar Acende. acende, fazia um bigode. Eu não tem, como é que você vai descrever? Vai fotografar uma cena como aquela? Não tem. Não, vai parecer produção de inteligência artificial. Artificial. Né? Se um artista desenhar aquilo, vão dizer que ele estava bebendo, cheirando alguma coisa. Exatamente. Exatamente, porque é tão especial, tão, né? Então eu chamo isso de momentos fugazes, instantes que dão plenitude à vida, né? A gente tem. Não adianta fotografar, Não, não. tem que viver. Tem que viver. E eles passam rápido. Se você sair para pegar uma máquina e tentar fotografar, você vai, Já né? foi. Já era, né? Você falou que viaja agora em dezembro, é isso? Dezembro de 27, é de 2 em 27. 2 anos. Ah, tá. A primeira viagem foi de 17, novembro de 17, voltei em 18. A segunda viagem, 2019, voltei em 20. Depois 21, voltei em 22. Depois 23, voltei em 24. Então é de 2 em 2 anos. E eu conto a viagem, por exemplo, a próxima viagem é África 28. Eu saio em dezembro de 27 e volto em 28. Vai ser a sexta, né? Sim. E eu tenho uma pergunta a você. Eu gostava muito daquele programa do Tony Abujamra, que hoje não é. Tem um outro apresentador, que esqueci o nome, o programa Provocações. Ele fazia uma pergunta que eu gosto de fazer ao final das entrevistas. Afinal, o que é a vida, tio Spinelli? O que é a vida? A vida é um lampejo. Não bobeia, não. Já passou a minha. Quantos anos você tem? Eu digo que eu tenho 24. Por quê? Eu imaginando 100, falta 24. Boa. Ah, boa. Boa. E o 76 foi um lampejo. É muito Tem rápido, né? tanta coisa que eu queria ter feito e agora eu não tenho tempo. E o jovem tem tempo e desperdiça em bobagem. Mas você não consegue transmitir isso. Meu pai já dizia, a experiência é um farol muito forte, virado para trás, infelizmente. É para você ver o que você fez, mas não consegue ver o que você tem que fazer. Sim. Sim. Então, a vida é um lampejo, não vacile. Eu tive, alguns anos atrás, a sorte e a oportunidade de conhecer pessoalmente o Rubem Alves. Estive na casa dele em Campinas e tal. Enfim, a gente até agora está escrevendo uma peça agora em homenagem a ele, com patrocínio, com a ajuda, na realidade, do Instituto Rubem Alves e tal. Mas tinha uma grande admiração por ele. É um escritor sensacional, uma figura muito interessante. E nós conversamos, acho que umas 2 horas e pouco na casa dele. Né? Fui fazer uma consultoria lá em Campinas e passei por lá. Na saída, estou falando isso pela questão do que você disse do lampejo. Na saída, ele me disse uma coisa que nunca mais eu vou esquecer. Ele disse assim: você poderia ser um grande amigo, pena que não dá mais tempo. 3 meses depois ele faleceu, né? É muito rápido, né? É muito rápido. Passa num instante. Num instante. Quando a gente estiver aí por São Paulo, acho que no segundo semestre a gente vai apresentar em algum lugar em São Paulo também, ou lá no Instituto Rubem Alves, em Sorocaba também. Eu te convido. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Vamos conversar, vai velejar no Soneca. Essa seria uma experiência, porque assim, eu já percebi que você como eu, tem bom humor e rigor, né? Tem as duas coisas, né? Ele tem o bom humor, mas se a gente tem
um bom rigor, a gente tem espaço para humor, né? Eu Sim. escuto e trabalho enfim, com graças e desgraças e com coisas muito sérias o tempo todo, né? Então é legal a gente ter um bom humor, mas sem o rigor também a gente não consegue. Velejar também é isso, tá? Sim. Lhe agradeço demais Imagina, é um prazer. essa entrevista. Vamos conversar pessoalmente. Fico muito feliz com essas surpresas de a gente poder Vamos estar sim. tá junto aqui, tá? Estou à disposição, precisando, me liga, respondo sempre que eu tiver sinal. Maravilha. Eu vou encerrar a gravação. Um abraço, até breve. Até breve. Tchau, tchau. Muito obrigado.